Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para mais umas perguntas e respostas rápidas. Nós já sabemos, né, que Maria, sim, Miriam, né, mãe de Yeshua, Jesus, concebeu Yeshua, Jesus, de uma forma milagrosa, através do Espírito de Deus, Espírito Santo. Nós já vimos e já estudamos que, na verdade, é o próprio Deus. Deus é espírito invisível. E foi ele, Deus, que fez a virgem Miriam conceber virgem. Mas, Duda, muitas pessoas me perguntam, o que te leva a crer que realmente Miriam era virgem? Bom, a Bíblia. Várias passagens fala que Miriam era virgem e conta nos evangelhos, inclusive, como que aconteceu. Vamos lá comigo, então? Então tá assim, num dos evangelhos. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo, que é Yeshua, né, o Messias. Miriam, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Veja que ela estava prometida, ela era noiva de Yosef, José. Mas antes que eles ainda se unissem em matrimônio, achou-se grávida pelo Espírito de Deus. Por ser José Yosef, seu marido, um homem justo, veja, um homem justo, e ele não querendo expô-la à desonra pública, porque imagina, né? Ele achou que ela seria exposta, né, de uma maneira desonrosa e publicamente, porque ele não havia se deitado com ela ainda. Eles estavam noivos, prometidos, porém não eram ainda marido e mulher no sentido ainda consumado. Eles não haviam coabitado, dormido. Então, como é que essa noiva aparece grávida? A princípio, nós vamos ver que ele realmente imaginou que ela tivesse dormido talvez com outro homem, não com ele, claro, porque eles não coabitaram. Então, ele estava pensando aqui, eu não quero casar com ela, porque na cabeça dele, a princípio, ela tinha se deitado com outro homem, estava grávida. E para não expor a desonra pública, que até iam pedrejá-la até a morte por fornicação, veja, ele não falou isso para ninguém, nem o que ele estava imaginando. Então, ele pretendia anular essa promessa de casamento, que tinha contrato assinado tudo, secretamente, para que ninguém soubesse o motivo, porquê, e nem pudesse apedrejá-la até a morte. Então, por que ele não queria a morte dela? Porque ele era um homem justo. Vamos continuar. Mas depois de ter pensado nisso, depois que Yosef José, noivo de Miriam, começou a pensar e ver como ele iria fazer isso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho. Ele teve um sonho com o anjo do Senhor, uma visão em sonho, e disse: Yosef, no caso José, filho de Davi, não tema em receber Miriam, Maria, como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo, ou seja, do Espírito de Deus. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, Yeshua no caso, né? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles chamarão Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ao acordar, Yosef e José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu, sim, Maria Miriam como sua esposa. Então, nós vemos que a escritura sim fala que Miriam era virgem. Se a pessoa começar a negar o que está escrito na Bíblia, então ela tem que começar a ver uma outra fé. A Bíblia fala que Miriam era virgem? Sim. Tanto nas Sagradas Escrituras, que é a Torá, os profetas, os escritos,
como também nos evangelhos até Apocalipse. Se para alguém é tão difícil assim crer que Deus, com todo o poder dele, fez uma virgem conceber, essa pessoa muito menos vai acreditar que Deus fez Adão do pó, isso mesmo, do pó da terra, algo que é impossível para nós humanos. Nenhum humano conseguiu fazer outro humano do pó da terra. Também vai começar a duvidar que foi aberto o Mar Vermelho. Vai começar a duvidar como veio um carro de fogo buscar Elias e levou ele, arrebatou ele para os céus. Então nós temos que ter muito cuidado ao começar a excluir pedaços da palavra de Deus para moldar na mente das pessoas que têm pouca fé ou nenhuma, aí vai ser automaticamente a fé daquela pessoa que está fazendo isso vai ser destruída, totalmente destruída. Deus está acima até mesmo da ciência que ele mesmo criou. E temos sim que crer. Agora vê como é importante crer. Vem comigo. Então vamos continuar. Eu li antes, eu esqueci de falar, Mateus, tá? Mateus é o que eu estava lendo anteriormente. Agora vamos para Lucas, o Evangelho de Lucas, que começa assim. Eu acho muito interessante, porque vai ter algumas revelações aqui, alguns segredos. Acompanhem comigo. Lucas capítulo 1, verso 5. Vamos ler dali em diante, diz assim: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão, levitas. Por isso que ele trabalhava no templo. O certo, correto, no templo de Israel eram os levitas. Embora quando Yeshua, Jesus veio, isso já foi corrompido. Ambos, tanto Isabel como Zacarias, eram justos aos olhos de Deus. Eram obedientes, né? Assim como Yosef e José, esposo de Maria. Obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos de Deus e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram já de idade avançada, eram velhos, idosos. Verso 8 de Lucas, capítulo 1. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo de Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, lá do templo de Israel, para entrar no santuário, no templo do Senhor, e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora e aguardando ele. Então, um anjo, o Melahim, o mensageiro do Senhor, apareceu para Zacarias à sua direita. A direita, no caso, do altar de incenso, que não era antes do altíssimo lugar, né? Do santíssimo lugar. Lá tinha um altar de incenso que nós também já estudamos. Quando Zacarias o viu, aquele Melahim, perturbou-se e foi dominado de medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho. E você lhe dará um nome de João, Yohanan, no caso. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos de Deus. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito de Deus, desde antes até mesmo do seu nascimento. Veja que Yohanan, aquele que batizava, ele seria grande e já era cheio do Espírito de Deus antes mesmo do seu nascimento. Agora nós vamos fazer a parte 2, onde eu vou mostrar segredos e revelações.